Fala, fera! Tô chegando mais uma vez, fera, ligado e conectado. Com o Verdão nosso de coração, né? Nosso Goiás de coração aqui no Fala Fera, que é o canal da Legião de Esmeraldinos. É o terceiro VT, Fala Fera, aquele da noite, né? Início da noite. Boa noite, fera, pra você e pra família. Já sextou por aí? Pra mim, não. Eu sigo trabalhando de cá no Fala Fera, beleza? E aí, fera, olha só. Mais Goiás, mais antes, a passagem bíblica desse VT, com todo respeito, né? Romanos 12:12. Sede alegres na esperança, paciente na tribulação e perseverante na oração. Palavra do Senhor, graças a Deus, Romanos 12:12. Fera, então, Verdão, já tarde, lá no CT, Edmo Pinheiro, Daniel Paulista comandou o último treinamento na preparação do Goiás, visando esse jogo de amanhã, viu? Lá no estádio Ali Pinheiro, à noite, 6h30, o compromisso contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Será que bora encher a Serrinha? Será que a Serrinha vai estar lotada? Eu conto com a sua presença amanhã lá, viu? É fundamental a sua presença para você carregar o Goiás no colo. Bora ganhar do Botafogo, colocar o Botafogo no Z4, time recheado de ex-jogadores do Goiás, né? Rafael Gava, Morelli, Matheus Salles, Zé Hugo, o Arthur Caíque não veio para Goiânia, não recuperou o Arthur Caíque desde ontem. O Botafogo de Ribeirão Preto já na área em Goiânia, inclusive hoje o Cláudio Tencati em Goiânia comandou o último treinamento na preparação do Botafogo para o jogo de amanhã, que tá 6 jogos sem ganhar, mas vai perder e vai entrar no Z4 o Botafogo de Ribeirão Preto, beleza? Sou muito mais Verdão, sou muito mais Goiás amanhã. E aí, fera, deixa eu agradecer o pessoal do Pix, né? O Tiagão Ferreira, o Valdim Brito, o Elson Leite, o Evandro Vasconcelos, a galera que sempre manda o Pix para o Fala Fera, o canal da Legião de Esmeraldinos. Show de bola e obrigado aos VTs enviados ao nosso Fala Fera em pé. Até 3 minutinhos, fala o nome seu no início e aonde você está, que eu posto aqui nos shorts e também lá no Instagram, André Rodrigues Oficial. E aí eu quero trazer mais informações, Goiás, mas antes, fera, eu tive lá hoje um CT. Participei da coletiva pré-jogo do técnico Daniel Paulista. E aí, olha só, o que eu perguntei pro Daniel Paulista e veja a resposta dele. Depois eu voltarei com mais Goiás aqui no Fala Fera. Daniel, boa tarde, André da Band News. Duas numa só, envolvendo o mesmo tema basicamente. Com a situação do Tadeu, certo? O que você pode falar do Thiago Rodrigues no dia a dia? É sempre quando acaba a final do ano, Goiás vai renovar com ele. Qual que é as informações que chegam pra gente? Que ele é um cara muito bom de grupo, além de ser um bom goleiro dentro de campo. Então, eu queria meio que um raio-x do Daniel Paulista, do Thiago Rodrigues, né? A sua leitura do goleiro no dia a dia. E também sobre esse tema. Tadeu fora um bom tempo. Pelo Daniel Paulista, é necessário contratar um novo goleiro nesse momento? Eu sei que a janela só abre em julho, mas tem aquela situação. Fez a rescisão antes da janela ser fechada, pode se contratar. Você é favorável, não com relação ao Thiago Rodrigues, porque o reserva imediato são mais jovens, né? Mais verdes. É necessário um outro goleiro nesse momento em Goiás, até para ser um reserva imediato do Thiago? Bom, a gente precisa... Bom, boa tarde a todos. Acho que a gente precisa ter um pouco de tranquilidade com relação a isso. Acho que o Tadeu é uma perda extremamente significativa para todos, por a questão técnica, a questão comportamental, por tudo que envolve o nome dele com relação ao Goiás e ao nosso dia a dia. O Tadeu fez a cirurgia, ainda não iniciou ainda o processo literalmente de recuperação. Então, assim, acho que primeiro ele tem que iniciar a fisioterapia, vamos ver como que vai ser o andamento, para a gente sentar, conversar com o departamento médico e aí sim fazer um cronograma dentro da possível recuperação dele, do prazo, entendeu? Para depois eu acredito que a gente pensar em uma alternativa se vai contratar ou não. Acho que isso é muito prematuro nesse momento. O momento hoje é dar todo o apoio ao Thiago, que é um goleiro experiente, não preciso aqui falar do currículo, já trabalhei enfrentando ele CRB e CSA, na época que ele estava no CSA, então assim, é um goleiro que tem serviços prestados não só ao Goiás, ao CSA, ao Vasco, entendeu? É rodado. Acho que dentro do treinamento demonstra extremamente muito potencial, muita qualidade e acho que estamos assim bem servidos, né? A expectativa agora é ele
com a sequência de jogos que vai ter, que talvez aqui no Goiás ainda não tinha tido, ele possa novamente mostrar toda a sua capacidade, que já demonstrou em outros clubes, e nós vamos estar apoiando ele da melhor forma possível. Boa tarde, Daniel. Pedro Paulo Lemes, do Globo Esporte. Eu quero voltar no assunto do gol. Só para voltar para a situação do goleiro, o Thiago Rodrigues ele não joga desde setembro, são aí quase 8 meses sem entrar em campo, e a gente fala muito sobre ritmo de jogo para goleiro. Isso te preocupa? Isso afeta? Pode afetar em campo amanhã? Bom, claro que é um ponto que a gente sempre tem que estar em alerta, mas eu vejo que é difícil falar para o goleiro... Tirando o goleiro que tem a titularidade, todos os outros goleiros que estão na reserva não vão ter ritmo em momento nenhum, porque o goleiro, você não troca o goleiro todo jogo, você não troca o goleiro dentro da própria partida, entendeu? É muito difícil. Mas assim, o Thiago ele tem treinado muito bem, né? No dia a dia, nos próprios jogos, quando a gente faz, às vezes contra a própria categoria de base, ele se apresenta muito bem. Então assim, nós estamos totalmente confiantes que isso não será um problema, né? O problema nosso maior é enfrentar os adversários que nós teremos pela frente para buscar as vitórias, que é o que nos interessa. O Daniel, com relação à minha pergunta inicial, até eu acho que eu de repente me expressei de forma errada, eu não estava me referindo ao Thiago Rodrigues, e sim hoje ao reserva do Thiago, que é o Murilo. Até coloquei na pergunta se são goleiros jovens, verdes demais, para uma Série B, aí de repente ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ainda mais no futebol, né? Então, eu mudo só a pergunta. Murilo hoje, que hoje seria o reserva imediato, Ezequiel está no DM. É um goleiro, na sua visão, preparado para a Série B, e aí, só para encerrar, hoje, pós-Murilo, quem que seria, na teoria, o terceiro goleiro? É o Caio, do Sub-20? Então, eu acho que assim, quando eu falei que assim, a gente tem que ter calma, tranquilidade, entendeu? O Tadeu ainda nem recomeçou a sua fisioterapia, para a gente já pensar no substituto do Thiago, a gente não deu ainda a tranquilidade para o Thiago desenvolver o seu potencial, o seu jogo. O Murilo, que é hoje, naturalmente, pela sequência, o reserva natural, tem tido boas apresentações na equipe Sub-20, então assim... a gente tem que ter tranquilidade, a gente não pode falar em contratação no momento que, às vezes, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. O momento hoje é de janela fechada, entendeu? E ainda vai perdurar por um certo tempo. Então, assim, a gente tem que ter cabeça fria nesse momento, tá? O momento é do Thiago, o momento é do Murilo. Nós confiamos no trabalho deles, eles têm se desenvolvido muito bem no dia a dia e é dessa forma que a gente vai seguir a partir de agora. É o Caio, o terceiro hoje? É o Juan, que tem treinado com mais frequência. Na verdade, há uma rotatividade, né, da última colocação, mas a tendência é que o Juan hoje esteja um passo à frente. Beleza! Aí um show do técnico Daniel Paulista, né, na coletiva dessa tarde no CT. Edmo Pinheiro, uma verdadeira ressonância magnética, né? Uma verdadeira ressonância magnética dos goleiros do Goiás para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Na ausência do Tadeu. Então, Thiago Rodrigues, confirmadíssimo, né? O goleiro titular do Goiás para a sequência da Série B. Toda sorte ao Thiago Rodrigues. E aí, fera, né? Também ao Murilo, o reserva imediato do Thiago Rodrigues nesse momento, né? O goleirão do Sub-20, que bate pênaltis e por aí vai, né? O Murilo, lembrando que o Ezequiel, ele tá em fase final de recuperação na contusão do ombro, né? O goleiro Ezequiel. O Catula, teve internauta perguntando pelo Catula. O Catula foi emprestado, né? Ao Goiatuba para a disputa da Série B, ou perdão, da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, eu coloquei na capa, o nome dele é Juan. O nome dele é Juan, porque eu não tinha informado ainda que no Fala Fera, né? Então, Thiago Rodrigues, titular. Murilo, o reserva imediato. E aí o Daniel Paulista cravou, né? Juan, goleiro do Sub-20, nesse momento é o terceiro goleiro do Goiás Esporte Clube para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o nome dele é Juan. Então toda sorte, né, ao goleirão Thiago Rodrigues, toda sorte ao Murilo, toda sorte ao goleiro Juan, né,
na sequência pelo Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, fera. Rapaz, foi muito bom, viu, ter ido hoje lá no CT Edmo Pinheiro acompanhar a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista do Verdão. Amanhã, casa cheia, bora encher a Serrinha, Caldeirão Verde, à noite, 6h30, o Goiás encara o Botafogo de Ribeirão Preto. Bora voltar para as primeiras colocações da Série B do Campeonato Brasileiro. Fera, noite nota 1000, viu, pra você e pra família. Tá? Amanhã cedinho eu chego aqui no Fala Fera, no sabadão, se Deus quiser. Fala, fera!